Eu tenho uma opinião aqui que eu acho que agora me surgiu um insight, que é o seguinte: vai ver o governo dificulta tanto que é pra gente não poder cobrar, porque né, ninguém entende, eu vou cobrar de algo que eu não entendo. Será que é isso mesmo, Flávio? Na verdade, é inteligência tributária, né? A gente peca muitas vezes aqui porque não tem essa questão da inteligência tributária e quer complicar, né? Então, você pega uma coisa simples dessa para começar a mover, implementar, que você já tira ali, depois me corrijam, mas a gente está saindo de 11% que está sendo descontado do funcionário, né? Pô, é significativo 11% do salário CLT sendo descontado, né? Mas isso está falando só do funcionário, tem a parte que o patrão paga, né? Eu só falei a parte do do funcionário. E tem outra coisa, nós também somos contra pagar o salário de educação que é sobre a folha de pagamento. O que tem que ver o salário de educação sobre a folha de pagamento? Porque antigamente achavam que as empresas teriam que pagar a educação no salário dos funcionários através de um imposto de 2,5% que eles cobram sobre a folha. E tem também o INCRA sobre a folha de pagamento. Imagine você pagar INCRA sobre o salário de funcionários. O que tem que ver o INCRA? INCRA, aquele que é dos índios e etc? Exatamente. É sério que isso está na folha de salário? Está na folha de salário. Meu Deus do céu! Se colocou isso para fazer a reforma trabalhista? Não, reforma agrária, talvez. Reforma agrária, e ficou. Ninguém mudou nada. Continua lá. É uma pergunta de curioso, de quanto dessas, em geral, né, essas conversas lá em Brasília são técnicas? Porque muitas vezes, voltando ao ponto que a gente estava falando, um país que tem que incentivar empregabilidade, né, começar a colocar taxa sobre taxa, imposto, contribuição sobre folha, é um desincentivo claro à contratação, à empregabilidade. Então, quanto das conversas, nos bastidores, discussões, comitês, entra-se na tecnicidade de, olha, né? O que a gente precisa para o Brasil? Empregabilidade. O que a gente precisa fazer para isso acontecer? Ou sempre recai na pressão política, força de setores, etc, etc. Convencer as pessoas a sentar na mesa para querer entender isso. Mas, como ele falou, é difícil eles entenderem isso. Que ninguém quer saber. As pessoas não são educadas para isso. Realmente não são. Todo mundo está querendo fazer agora a educação financeira, mas eu acho que a educação tributária nossa, se colocar na mesa, há uma revolução dentro das escolas, porque a quantidade de impostos e quantidade de coisas que teria para ser discutida, realmente haveria uma revolta total sobre a quantidade de impostos que hoje são cobrados e a forma de cobrar esses impostos, né, também. Eu acho que tem que ter vontade política para, como sempre, isso aí. Hoje a vontade política não é essa. A vontade política é aprovar qualquer coisa de reforma tributária, que dizem que vai ser uma maravilha, e no frigir dos ovos eu tenho quase certeza que isso vai ser comprovado a curto prazo, que não é uma solução mais ideal, e que a gente teria que sentar e discutir efetivamente. Por que ninguém quis sentar e discutir? Olha, essa sua proposta não é válida por isso, por isso, por isso. Ninguém fez isso. São poucas as pessoas que se debruçaram e estão estudando esse assunto, né? Agora, politicamente, não querem conversar, falando, não, esse imposto é ruim, e só sabem falar isso aí, esse tipo de imposto é ruim. A desoneração é boa, mas o tipo de imposto é ruim. E nós estamos discutindo as duas coisas conjuntas para montar uma nova base tributária para financiar a Previdência. Bom, como tudo isso precisa passar pelo Congresso e passa pela política e o homem, o animal político, já dizia algum pensador, que eu não lembro o nome, eu vou fazer aqui agora um aviso, né? Só vou votar agora em pessoas, vereadores, prefeitos e etc., que apoiem este tipo de medida, que vá facilitar aí a cobrança de impostos, a redução de carga tributária, para que a gente possa crescer como país, para que a gente possa ser melhor. Então você, jovem empresário, você jovem que está ouvindo o nosso podcast, você que trabalha na área de tecnologia ou que não, mas que caiu aqui de paraquedas, vote em pessoas que busquem facilitar a sua vida e o crescimento do país e da sociedade brasileira como um norte político. Porque se não for isso, eu acho que a gente não vai conseguir sair do buraco onde nós fomos jogados. Porque eu acho que ninguém aqui gostaria de ter esse tipo de problema, mas a gente já nasceu com esse problema. Acho que talvez a responsabilidade de corrigir esse problema é nosso. Então eu dou o meu apoio integral aí à proposta do Luigi de que o CPMF, desta forma, seria a melhor e mais eficiente maneira de cobrar o imposto e ainda assim pagar barato
para que a gente possa, né, não sonegar e possa manter aí os serviços que o governo precisa prover. Nem sempre são bons, mas que eles são necessários.